E aí pessoal, beleza? Hoje no vídeo eu vou falar sobre a dublagem no Brasil com conteúdos orientais, ou seja, com filmes, doramas, K-dramas, animes e até seriados orientais, que não são diretamente os doramas ou os K-dramas, né? Um exemplo que eu dou os tokusatsu, para quem gosta de tokusatsu. Lembrando, pessoal, que esse vídeo eu não quero botar defeito na dublagem, né? Mas sim mostrar o que pode ser melhorado, porque com relação à dublagem com conteúdos orientais, eu acho que precisa ser muito melhorado em quesitos de dublador e de diálogo, né? Então eu vou estar abordando tudo isso no vídeo de hoje. Então eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E bom, pessoal, para começar, eu vou explicar um pouco do como eu quis, por porquê, no caso, quis fazer esse conteúdo, né? Falando da dublagem do Brasil. E bom, para começar, eu tô assistindo um dorama, na verdade é um K-drama, né? Corrigindo. E como a minha mãe, ela gosta de K-drama e de dorama, a gente assiste toda vez à noite, né? Todas as noites, basicamente. E como ela faz crochê, né, durante o período de descanso dela, que é à noite, depois do trabalho, ela acaba não prestando atenção na legenda. Então ela resolve assistir dublado, então eu acabo vendo dublado. E no K-drama que a gente está vendo, percebo que tem muitas vozes que estão meio estranhas, né, com relação aos personagens, a tradução, né, não que eu entenda coreano, mas dá para perceber que os diálogos não são fluidos, né? Então é por isso que eu estou fazendo o vídeo de hoje. E para você que de alguma forma também assistir os doramas, K-dramas e animes dublado, acho que não sei se vocês perceberam, mas a diferença com relação a filmes e séries não orientais é bem grande. E eu não sei se vocês perceberam, mas a dublagem, né, em filmes orientais, doramas, K-dramas e animes, parece que o diálogo é muito mais falso, assim, sabe? Parece que tiveram falta de traduzir, né, corretamente a língua, né? Só fazendo para as pessoas aqui do Brasil entender o que está sendo falado na cena, mas ao mesmo tempo parece que é realmente um descaso, assim, né? Devido ao jeito que os diálogos ocorrem, né? Se você perceber, quando você coloca legendado, a entonação é diferente, a fala é diferente, né? Não só a fala, mas parece que tem uma entonação errada, né? Nos doramas, K-dramas, animes. Falo com eles de um jeito muito gentil. Chega, olha, quer saber de uma coisa? Você está servindo mas você está discutindo comigo. Por que você faz isso? Tem vontade de esmagar pela parte das pessoas do dinheiro. Não, dinheiro é empoderado. Diga, você viu isso? Quando quem mais velha como o seu erro, você deve aceitar. Não, eu não aceito. Eu não ganhei dinheiro. Eu não quero falar com você. Tirando os animes, na verdade, porque anime é uma coisa à parte, né? Porque não é diretamente uma pessoa real que tá falando, e sim um desenho, então acho que é mais fácil de dublar, né? Mas eu não sei se vocês perceberam isso, né? Que acaba sendo meio que estranho a dublagem. E às vezes até a gente não percebe, porque, sei lá, acabou acostumando com a dublagem, né? Porque às vezes a dublagem ela é boa nesse sentido, porque você pode não estar prestando atenção no que a sua série, dorama, K-drama estiver falando, e acaba meio que ajudando, né? Mas
para quem percebe, eu acho que isso é meio que, digamos, de uma certa forma irrita, né? Porque parece que foi feito nas coxas, né? Essa é a minha impressão com relação à dublagem, né? Quando se trata da cultura oriental, né? E no quesito que eu já falei, que eu não vou ficar repetindo o que eu tô falando nesse vídeo. E bom, pessoal, agora eu vou estar falando alguns pontos que eu pude perceber que são falhos na dublagem do Brasil, né, com relação às coisas orientais, né? Primeiro, eu acho que, tipo assim, eu acho que as empresas, né, que cuidam dos dubladores, eles têm mais cuidado de escolher o protagonista, né? Quem vai dublar o protagonista ou a protagonista, e acaba meio que descuidando do resto. Por exemplo, eu já vi animes, doramas, K-dramas, na qual a voz era bem legal quando você ouvia os protagonistas, né? Mas aí quando chegava um personagem secundário, ou até mesmo um vilão, não, na verdade até um vilão que for, eu acho que é bem mais dublado que os secundários, né? Por exemplo, o amigo do principal, ou a amiga da principal, né, da personagem principal, eu acho que tem uma grande diferença, não sei se vocês perceberam, mas parece que botaram o melhor dublador, os dubladores para os personagens principais, e os dubladores mais ou menos botou para os secundários, assim, só para falar que botou, né? Eu percebi isso e isso me incomoda um pouco, porque ao mesmo tempo que mostra um profissional falando, mostra uma pessoa que nem é tanto profissional, aí a dublagem fica meio esquisita, assim, sabe? Parece que é alguma coisa cartunesca, diferente de quando é um filme americano ou uma série inglesa. Tem cobertura contra tornados. Então chame de furacão. Eu chamo. Enchente. Eu bem entendo. Gafanhotos. Você não está ajudando. Olha, vamos. Não importa quanto tempo demore para reconstruir a sua casa. Você sempre terá um lar aqui. E, tipo, dá pra ver que toda a voz combina, mas justamente nos filmes orientais, doramas, K-dramas, animes, isso meio que acontece. Então é uma coisa que eu pude perceber. Não sei se vocês perceberam, mas agora o que eu falei vocês vão perceber, quer ver? Segundo coisa que eu pude perceber, né, é que algumas falas, né, da dublagem, quando tá os personagens em diálogo, né, seja por causa de uma cena de ação, ou seja por causa de uma cena de romance, parece que na dublagem do Brasil, quando foram dublar, parece que não estão pegando a essência, né, dos personagens, e sim, tipo, fazendo uma coisa meio tentando ser engraçado, né, botando ênfase em algumas coisas, mas aí quando você vai ouvir e ver a cena, meio que não bate, porque fica alguma coisa meio com um diálogo falso, assim, digamos assim, não fica com um diálogo fluido, né, igual nos outros filmes que não sejam orientais. É isso que eu quis dizer. É uma coisa que também eu pude perceber que isso acaba meio que tirando a graça quando você vê os doramas dos filmes, assim, né? Os doramas, os K-dramas, animes, porque se você reparar, quando você entra em uma cena com um áudio original, tudo parece fazer sentido, mas quando se coloca dublado, parece que é uma encenação de escola, assim, sabe? Eu acho bem ruim quando isso acontece, porque aí eu não me prende atenção. Não sei para quem assiste também dublado, eu acho que também não deve prender muita atenção, né? Principalmente que tem algumas falas, pessoal, que na verdade umas falas na tradução que acabam sendo trocadas, né? Por exemplo, um exemplo que eu dou é a de Dandadan, né? Na qual isso já foi falado em vários outros canais, mas eu não falei,
É porque é só vocês procurarem que tá cheio de canal igual, né? Que fala coisas iguais. Mas no primeiro episódio de Dandadan, a Momo, ela acaba xingando o ex-namorado de paspalhão, alguma coisa assim. E no original, ela fala um monte de frutos do mar, né? Então, meio que, às vezes, a dublagem, né? Colocam pra alguma fala, coisas assim. Quando eles trocam, parece que o personagem tem um outro, digamos, personalidade, né? Uma personalidade que talvez não seja dele, mas sim de quem tá dublando, né? Eu acho isso muito chato também, porque eu acho que tira muito do original, né? Eu sei que a dublagem, né, tem o intuito de mostrar não 100% o que é falado, mas sim um jeito para você que assiste entender, né? Mas eu acho que quando é tirado de contexto e mudado, né, para coisa que nem o personagem tem a ver, aí fica meio, digamos, superficial ou até mesmo forçado, assim, sabe? Não sei se vocês perceberam, mas é uma coisa que eu pude perceber, né? Nas traduções, na hora que vão falar alguma fala e trocam o sentido, né, do personagem, aí torna ele mais outra personalidade, digamos assim, e também as outras coisas que eu falei, né, seja a dublagem do personagem principal com o secundário é diferente, a dublagem, a fala, né, a conversa entre os personagens parece que se torna um pouco mais superficial do que natural. E isso é diferente de quando é outros filmes, né? Americano, inglês e até mesmo espanhol, assim, que eu acho que é bem melhor do que quando é dublado quando não é alguma coisa oriental, né? E bom, pessoal, agora eu vou estar falando as possíveis causas, né, de que afetam a dublagem e o conteúdo oriental, né? Lembrando que isso é minha visão, pode ser que seja diferente e também os dubladores podem falar coisas diferentes, né? Mas a primeira coisa que eu acho é que, como não está dublando o inglês, muitos não sabem a língua japonesa, coreana, chinesa, tailandesa, seja o que for da cultura oriental. Eu acho que muitos não conseguem ter uma sincronia com a voz, né? Com a voz, com o lábio, né? Principalmente, porque a língua dos asiáticos, né? Digamos assim, no geral, a língua coreana, japonesa, tailandesa, digamos que é mais rápido. Eu, pelo menos, vejo que é mais rápido com entonação do português do Brasil, né? Ou até mesmo com relação ao espanhol, que também tem países que falam espanhol, que tem um espanhol mais puxado e rápido, né? Então, não sei se isso é um dos motivos válidos, né? Porque muitos não sabem também falar na língua coreana ou japonesa, e às vezes até quando vai falar os nomes acaba ficando meio diferente, assim, sabe? Por exemplo, a Momo que eu falo, né? A Momo de Dandadan. Na tradução, né? Na dublagem, os personagens, quando vão chamar a Momo, chamam de Momo, né? Não Momo. Coloca a entonação que nem no original tem, né? Então, assim, é isso que eu acho que deveriam mudar, ou pelo menos os dubladores estudar um pouco a pronúncia, né, pelo menos dos nomes, para não, sei lá, colocar uma entonação errada ou colocar uma entonação de alguma coisa, de alguma palavra que, sei lá, envolva a cultura oriental, né, os nomes, as comidas, porque às vezes coloca uma entonação muito nada a ver, assim, sabe? E agora, pessoal, vou estar dando um questionamento, né? Que eu acho que é válido falar em vídeo, né? Que afinal, será que isso deveria ser
um descuido mesmo, né? Será que não é um caso de que os dubladores poderiam melhorar? Na minha opinião, pessoal, eu acho que depende, né? Por exemplo, eu acho que como a língua é diferente, eu acho que você tem que ter muito preparo e saber a tradução exata, né? Não sei como que eles fazem para traduzir, né, os filmes, programas, assim, mas eu percebo que às vezes parece que não é uma tradução correta, então eles fazem meio que uma pressa, né, para disponibilizar para as pessoas assistirem e acaba errando muita coisa, né? As pronúncias, deixar o diálogo mais, digamos, estranho, né? Mais superficial do que natural, né? Do que outros filmes que não são da cultura oriental, mas eu acho que nada disso deveria ser um tal descuido, né? Porque ao mesmo tempo parece que como é difícil, as empresas, né, de dublagem não têm o cuidado de, sei lá, botar os tradutores, pegarem os tradutores certos, não tem o cuidado de ensinar os dubladores de alguma forma a ter mais sincronia com a velocidade da língua asiática, né, que eu acho que também seria legal, pelo menos quem entende, né, a língua oriental, seja coreano, japonês ou chinês, estudar, né, para ver como eles falam, as pronúncias, o que se encaixa melhor, porque às vezes nem a pronúncia, colocando uma pronúncia igual, fica bom porque está desincronizado, né, a boca, os lábios, né, mas eu acho que isso não deveria acontecer, né. É triste, assim, de uma certa forma, porque a dublagem no Brasil, ela é muito boa, né, mas quando pega pra ser ruim, né, no sentido que é como eu tô falando aqui nesse vídeo, né, aí parece que chuta pau da barraca e deixa assim mesmo, e é tipo meus vídeos, tem vídeo meu que não fica bom, mesmo assim eu tô lançando, né, nem sei se vai ser ficar legal, mas enfim. Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer com isso, né? Eu acho que não é o caso de descuidarem, né? Na parte de filmes orientais, doramas, K-dramas, já que o país asiático, no geral, está tendo reconhecimento, né, atualmente. Seja Japão, Coreia, China. Então, eu acho que não deveria ter esse descuido, né, com relação à dublagem com esses filmes, ou com o conteúdo oriental no geral. Bom, pessoal, a conclusão do vídeo é que eu acho que sim, dá para os dubladores melhorarem, as empresas também, melhorar a dublagem com relação a conteúdos orientais. Até porque, como eu falei, atualmente, né, Coreia, China, Japão, por causa dos doramas, K-dramas, e das músicas, eu acho que tá fazendo muito sucesso aqui no Brasil. Acho que muitos de vocês que gostam ou sabem de alguma coisa e acompanham, né? Então, assim, eu acho que as empresas e os dubladores, pelo menos, tinham que tentar melhorar nesse quesito, né? Buscar ir atrás, né, para ver como que é a pronúncia das falas, para poder sincronizar um pouco melhor, né? E também escolher direito os personagens, os dubladores, para não colocar um meia boca para fazer personagem secundário, né? Porque fica estranho, tipo, um personagem com voz todo profissional, né? Um dublador profissional, aí chega um personagem secundário, um dublador secundário, e fica uma voz nada a ver, e fora que a entonação vai mudar também, né? Então, assim, eu acho que dá para melhorar, mas isso vai depender das empresas, dos dubladores, né, correrem atrás. E também, assim, entendo que eles têm um tempo estimado, né, com relação a gravar as falas, né,
dublado. Essa aqui dá muito trabalho. Eu acho, como eu falei, não seria o caso de descuidar na área de escolher os dubladores, traduzir no geral, né? E bom, pessoal, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado, entendido o que eu quis passar nesse vídeo. E deixem nos comentários se vocês já perceberam isso que eu falei, né? Da dublagem ser um pouquinho ruim com relação aos doramas, K-dramas, filmes asiáticos. E deixem a opinião de vocês nos comentários, beleza? Como eu falei. Espero que vocês tenham gostado, assistam até o final e até o próximo vídeo. Valeu, falou!